Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero então convidar você, que está aí na sua casa, ou no hotel, ou no seu escritório, ou talvez até num leito de hospital, para abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 14, versos 1 a 3. João capítulo 14, versos de 1 a 3. Jesus Cristo estava reunido com seus discípulos no cenáculo, na cidade de Jerusalém, na semana da Páscoa, precisamente na quinta-feira, exatamente a noite em que ele foi preso, traído, levado ao sinédrio para ser julgado. E ele escreve, então, João escreve, relatando esse fato assim, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu gostaria de pensar com você sobre o seguinte tema nesta noite: motivos para não vivermos desesperados. O ano de 2020 foi marcado por um momento amargo para as nações. Está fazendo exatamente um ano, quando começou a pandemia. Quando nós imaginávamos que a situação ia melhorar, nós entramos de novo, uma espécie de lockdown, praticamente em todo o Brasil. Hoje, aqui em São Paulo, estamos iniciando uma fase mais aguda da crise, e este culto está sendo transmitido apenas online, porque não pudemos reunir com as pessoas aqui. Várias outras cidades e capitais do Brasil, na mesma situação. Passam de 1.000 óbitos por dia, pessoas ceifadas por essa pandemia. A crise não é apenas aqui, é mundo afora. Há muitas pessoas internadas num hospital. Há muitas pessoas entubadas, em estado grave, num hospital, aqui e fora do Brasil. Há muitas famílias enlutadas, que não podem sequer se despedir de seus entes queridos, de uma maneira digna. Há muita dor, há muito choro, há muita angústia. Em face da realidade aqui presente, é que eu gostaria então de remeter você ao passado, para olhar esta cena que está acontecendo aqui no cenáculo, no Monte Sião, em Jerusalém. Jesus Cristo já havia alertado para os seus discípulos que era necessário que ele subisse para Jerusalém, que ele fosse preso, que ele fosse crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. Jesus alertou os seus discípulos algumas vezes sobre este fato, e o coração deles estava extremamente abalado, porque quando sobem para Jerusalém, naquela semana da Páscoa, o clima estava pesado, nos bastidores havia uma conspiração alinhada para prenderem Jesus à traição e matá-lo depois da festa. Jesus Cristo então dá uma ordem para Pedro e João prepararem um local para que ele comece a Páscoa com eles. E naquele momento então Jesus não fala mais para as multidões. Jesus se dedica exclusivamente aos seus discípulos. E diz a Bíblia que
Havia uma angústia na alma deles, o coração deles estava turbado, triste, abatido. E talvez seja esse o sentimento que também hoje está aí no seu coração, coração abatido. Tem muita gente sofrendo, não só por causa da pandemia, sofrendo também por causa da crise econômica, sofrendo também por causa do desemprego, sofrendo também por causa dos relacionamentos abalados, sofrendo porque o casamento está acabando, sofrendo porque os filhos estão longe de Deus, sofrendo porque a vida parece que perdeu o sabor. Aqueles discípulos, certamente, tinham razões para estar tristes. Primeiramente, eles estavam tristes porque eles tinham plena consciência agora que Jesus iria partir. E eles, apegados a Jesus, não podiam imaginar o que seria a vida sem Ele. Eles estavam tristes porque havia uma vergonha no coração deles. Jesus mergulhado na sombra da cruz, e eles disputando entre eles, como que numa feira de vaidade, quem deles teria mais projeção no reino. E Jesus quebra o orgulho deles, quando se levanta da mesa, se cinge com a toalha, e pega uma bacia com água, para lavar os pés dos discípulos. Eles estavam com o coração turbados, porque estavam perplexos, diante da iminência do fato de que Judas, que gozava alto conceito entre eles, era filho da perdição, era um diabo, era um ladrão, era o traidor. Eles estão perplexos porque Jesus também vai alertá-los de que eles seriam dispersos. Pedro negaria Jesus. Eles estão vacilantes na fé, talvez pensando como o Messias pode ser preso, pode ser crucificado. Eles estão angustiados, talvez pensando no que enfrentariam pela frente, se o seu mestre, se o seu Senhor seria preso, seria crucificado, e eles, enfrentando as aflições, as perseguições, os açoites, as torturas. E é nessa conjuntura que Jesus se dirige a esses homens perturbados e diz assim: não se turbe o vosso coração. Hoje Jesus está falando ao seu coração: não se renda à tristeza, não fique desesperado. Mas quais são as razões que Jesus elenca e oferece para trazer ânimo àqueles homens capitulados ao desespero, de cócoras diante da crise, vencidos por um sentimento de turbulência na alma? A primeira coisa que Jesus vai dar para eles, para livrá-los dessa situação, é o seguinte: coloquem a sua confiança em mim, disse Jesus, apesar das circunstâncias. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus usa aqui o indicativo e o imperativo. Ele está dizendo o seguinte: já que vocês creem em Deus, agora ele dá uma ordem: creiam também em mim. Na hora da crise, você precisa tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los em Jesus, crendo nele. Como aconteceu lá no mar da Galileia, depois de uma borrascosa tempestade, o barco estava açoitado de um lado para o outro, o mar agigantado, as ondas violentas, o vento furioso, o barco se enchendo de água, a morte mostrando para eles a sua carranca, e Jesus então administra a situação, traz calmaria, traz quietude e pergunta: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Talvez você possa estar com medo porque a sua fé é uma fé apenas intelectual, você sabe dessas verdades.
Ou talvez a sua fé é apenas uma fé intelectual e emocional. A Bíblia diz: sabes tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Talvez você tenha uma fé na fé. A minha fé. Não, você precisa confiar em Jesus, pôr a sua confiança em Jesus, colocar a sua fé em Jesus. Se você olhar para as circunstâncias, você teme. Se você olhar para a crise, você teme. Se você olhar para a saúde pública, você teme. Se você olhar para o que dizem os cientistas, você teme. Se você olhar para os noticiários do dia a dia, você teme. Se você olhar para a opinião deste ou daquele político, você também teme. Mas se você olhar para Jesus, você pode vencer o medo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. O que Jesus está dizendo para esses homens é que eles dali para frente passariam por situações muito difíceis. Eles seriam perseguidos, eles seriam presos, eles seriam acuados, mais tarde eles seriam mortos com requinte de crueldade. Aquele grupo que estava ao redor daquela mesa com Jesus, todos eles, exceto João, que foi deportado para uma colônia penal, todos eles foram martirizados, uns crucificados, outros mortos a flechadas, outro esfolado, outro morto a machadada. E Jesus está dizendo: não importa o que vem pela frente, não importa o que reserva a luta e o sofrimento do futuro, continuem crendo em mim. O que leva o apóstolo Paulo ao caminhar para o martírio, ao caminhar para ser degolado, ele diz: mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou seguro de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Mesmo caminhando para o martírio, ele diz: o que eu estou fazendo é ir receber a coroa da justiça. Se você crê em Jesus, a morte não pode assustar você, porque a morte já foi vencida. Ele já matou a morte, Ele ressuscitou, Ele inaugurou a imortalidade, e Ele está dizendo: não importa o que você vai enfrentar na vida, não importa o que está pela frente, continuem crendo em mim. Mas Jesus vai nos dar uma segunda razão pela qual você pode vencer o medo, você não ficar desesperado, é saber que neste mundo nós somos peregrinos, mas o céu é o nosso lar. Olha o que Jesus diz no verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Meus irmãos, aqui não é a nossa pátria permanente, a nossa pátria está no céu. Aqui nós somos forasteiros, aqui nós somos peregrinos, aqui nós estamos de passagem, aqui nós moramos numa tenda rota. Aqui não está a nossa herança, nosso lar está lá, nossa herança está lá, a nossa casa permanente está lá, a nossa pátria está lá. Então você pode vencer o medo quando você compreende que aqui estamos de passagem, a nossa vida aqui é muito curta, por mais que você viva em comparação com a eternidade, o sofrimento do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Então entenda isso. Primeiro, o céu é o nosso destino, estamos indo para lá, daqui a pouco estaremos lá. O céu é lugar de gozo e descanso. Aqui tem luta, aqui tem batalha, aqui tem choro, aqui tem dor, aqui tem pandemia, aqui tem crise financeira, aqui tem crise no casamento, aqui tem dor de traição, de conspiração, mas nós estamos indo para uma pátria, para nossa casa, onde não tem mais choro, onde não tem mais dor, onde não tem mais luto, onde a morte não entrará. O céu é a casa do Pai, o céu é onde os filhos estarão todos juntos, o céu é o nosso lar, porque é a casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, lá será o nosso lar.
Lá não vai ter despedida, lá não vai ter adeus, lá não vai ter frustração, lá não vai ter saudade, lá nós estaremos para sempre com o Senhor. Céu, como casa do Pai, é lugar de segurança, é lugar de aceitação, é lugar onde todos os filhos são tratados com amor, sem preconceito. Você não precisa temer, porque o céu é o lugar onde tem muitas moradas. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, não tem superpopulação, também não tem lugar vazio. A casa do Pai é o local onde todos aqueles que creram em Jesus, que foram lavados no sangue do Cordeiro, têm pleno acesso, têm plena entrada, têm plena segurança. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus, porque o céu, a casa do Pai, é um lugar preparado para gente preparada. Foi Jesus quem preparou, através da sua morte na cruz, através da sua ressurreição, através da sua ascensão, através do seu governo universal. Ele está no trono, Ele é a porta do céu, Ele é o caminho para o céu, Ele é o anfitrião do céu, Ele é o nosso irmão mais velho. Ele não se envergonha de nos chamar seus irmãos, e Ele nos aguarda, e Ele vem nos buscar. O céu é o lugar onde nós teremos plena comunhão com Jesus, nós o veremos face a face, nós estaremos com Ele para sempre, nós reinaremos com Ele, nós serviremos a Ele, nós glorificaremos a Ele, nós nos deleitaremos nele, nós o conheceremos sem jamais esgotar esse conhecimento. Esta é a glória do céu, e Jesus está dizendo para aqueles homens perturbados, aflitos: não se turbe o vosso coração, porque aqui neste mundo vocês são peregrinos, mas existe um lar, existe uma casa, existe um paraíso, existe o céu, existe o seio de Abraão, existe a nova Jerusalém, e é para lá que vocês vão, e lá vocês estarão para sempre comigo. O céu é o lugar onde nós estaremos para sempre uns com os outros. Vamos nos conhecer, vamos nos abraçar, vamos estar com os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos, com os mártires, com os irmãos que viveram antes de nós, que nos legaram o Evangelho. Vamos estar com os nossos entes queridos, vamos ser uma só família, um só rebanho, debaixo da bênção do único pastor. Estas verdades gloriosas que devem trazer refrigério para a nossa alma. Por isso a Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Isso remove a tristeza e a dor do seu coração. Mas em terceiro lugar e último lugar, você pode vencer o medo. Você não precisa se entregar ao desespero, porque você pode saber uma coisa, que não estamos sozinhos aqui, mas Jesus voltará para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Olha comigo o verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esta é a acrópole das doutrinas cristãs, é a verdade magna, que vai fechar a história com a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja, quando Ele romper nas nuvens com grande poder e glória, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Ele virá, certamente, Ele virá pessoalmente. Ele não enviará um arauto, um embaixador como seu representante, não. Ele pessoalmente virá, Ele virá fisicamente, Ele virá visivelmente, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Ele virá audivelmente, ao clangor da trombeta, ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, Ele descerá dos céus. Ele virá
inesperadamente, como um ladrão de noite. Ele virá repentinamente, como um relâmpago que risca os céus, como abrir e fechar de olhos. Assim ele virá. Ele virá inescapavelmente, como uma mulher grávida tem que dar à luz, assim Jesus inescapavelmente virá. Ninguém pode alterar essa agenda, ninguém pode mudar esse cronograma. Ele virá de forma gloriosa, vitoriosa. Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e ele vai julgar as nações, e ele vai pegar a sua igreja, a sua noiva, e vai estar com ela para sempre e sempre e sempre, enxugando as suas lágrimas, tirando toda a dor e todo o sofrimento e todo o luto e toda a morte, e nada contaminado vai entrar no nosso lar, a casa do Pai, onde nós estaremos para sempre com Ele. Então, esse texto está revelando para nós que nós não devemos nos render ao desespero. Motivos para você não se desesperar. Primeiro, porque você pode pôr sua confiança em Jesus. Ele é maior do que os seus problemas, Ele é maior do que as suas lutas, Ele é maior do que as suas angústias. Ele pode perdoar você, Ele pode curar você, Ele pode restaurar você, Ele pode consolar você, Ele pode pôr você de pé. Ele está do seu lado em todos os momentos da sua vida, em todos os dias da sua história. Você não precisa se render ao medo e ficar desesperado, porque o seu destino é a glória. Ele é aquele que toma você pela mão direita, guia você com seu conselho eterno e recebe você na glória. Ele está prometendo para você que o seu lar não é aqui, o seu lar é a casa do Pai, é o céu, é o paraíso, é a Nova Jerusalém, é a cidade santa. E você não precisa ficar com medo, nem se render ao medo, porque Jesus voltará. Certamente Ele voltará, e voltará para buscar você, a mim. Ele virá para buscar a sua igreja. Que dia de glória será aquele? Que ventura maravilhosa será aquela? Onde os que estiverem mortos ressuscitarão com corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para estarem para sempre com o Senhor. Você não precisa ser vencido pelo medo. Você pode hoje, agora, nesta noite, pôr a sua confiança em Jesus e desfrutar das promessas seguras de Jesus. Eu quero orar com você, aonde você está, talvez com seu coração hoje apertado pela dor, talvez com seus olhos molhados de lágrimas, talvez você tenha passado noite sem dormir, aflito, ansioso, talvez você está vivendo dias tenebrosos, de ver a sua família se desintegrando, seu casamento acabando, seus filhos distantes de você. Quem sabe você caiu num fracasso e não sabe como se levantar. Pois eu quero dizer a você que Jesus está aqui para restaurar você, para consolar você, para trazer algo novo para a sua vida nesta noite. Onde você está? Ore comigo. Rendemos-te graças, Deus, porque Jesus nos ama, veio ao mundo por nós, por amor de nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, voltou para o céu, está à tua destra, intercede por nós e voltará para nós. Rendemos-te graças, Deus, porque a tua lei traz refrigério para a nossa alma e restaura a nossa alma. Te damos graças, Deus, porque é bálsamo de Gileade sobre a nossa vida, nesta noite. Te damos graças porque podemos crer em Jesus e saber que Ele é maior do que as nossas lutas e as nossas dores. Te damos graças, Senhor, porque o céu é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa pátria, onde está a nossa herança, o nosso glorioso Redentor.
Te damos graças, Senhor, porque Jesus voltará para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. E rogamos-te agora que Tu apliques esta palavra ao coração daquele que está nos assistindo, trazendo consolo, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo segurança, trazendo salvação, trazendo perdão, trazendo restauração, trazendo tudo de novo para a glória do Teu nome. Assim oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.